Então, né, como eu falei na aula anterior, tá? A gente vai dar continuidade aqui ao sistema endócrino, tá? Que é o sistema fisiológico que a gente está vendo. Bom, então na outra aula, tá certo? Só para a gente poder revisar um pouquinho, né? Deixa eu colocar aqui. Só para a gente poder revisar um pouquinho, a gente viu o que eram hormônios, tá bom? Então, hormônios aí são mensageiros químicos produzidos e excretados por glândulas endócrinas, tá certo? Essas glândulas são chamadas de endócrinas, né? Porque lançam o seu produto, lançam os hormônios, né, para dentro da corrente sanguínea até atingir uma célula específica, uma célula-alvo, tá? Cada hormônio tem uma célula específica, tem uma célula-alvo a atingir, tá? Eu tenho várias glândulas no meu corpo, né, que secretam hormônios, entre elas tem a pineal, o hipotálamo, a hipófise e o pâncreas, que são as glândulas que a gente viu na aula passada, tá? O hipotálamo e a hipófise são conhecidas como glândulas mestres, porque elas secretam, né, hormônios que estimulam a produção de outros hormônios em outras glândulas, tá bom? O hipotálamo, só lembrando os nomes dos hormônios, tá certo? Produz aí a ocitocina e o ADH. O ADH, né, que controlava aí a absorção de água e sais minerais, a ocitocina, que era conhecida como o hormônio do amor, né? A hipófise secreta vários hormônios, entre eles o FSH e o LH, que estão ligados aí à questão do ciclo menstrual, tá bom? Secreta prolactina, que também está ligada à produção do leite nos mamíferos, tá? O TSH, tá bom? Que vai estimular a tireoide a produzir os seus hormônios. O ACTH, também, que é o hormônio adrenocorticotrófico, que vai estimular as glândulas suprarrenais, tá? Lembrando aí, né, do pâncreas, né? O pâncreas secreta dois hormônios, a insulina e o glucagon, e eles funcionam no que a gente chamou, né, de feedback negativo ou retroalimentação negativa. O que quer dizer isso, né? Quando eu tenho muita insulina, eu tenho pouco glucagon e vice-versa, tá? Então eles funcionam dessa maneira. Feedback negativo. Quando tem muito do outro, tenho pouco do outro na minha corrente sanguínea. Então, né, para a gente comentar das outras glândulas aí que a gente não viu, começando pela tireoide, tá? A tireoide é uma glândula que está bem aqui, ó, na região do nosso pescoço, na frente aqui da laringe, tá? Ela produz 3 hormônios, a tiroxina, chamada de T4, a triodotiroxina, que é a T3, e a calcitonina, tá? Eles têm esse nome de T4 e T3 por causa da quantidade de átomos de iodo. O T4 tem 4 átomos de iodo e o T3 tem 3 átomos de iodo, tá? Qual que é a função do T4 e do T3? Controlar o metabolismo celular, controlar o metabolismo basal que a gente fala, tá? Então, são os hormônios, né? São esses hormônios, o T4 e o T3, que vão dizer, entre aspas, né? Se a célula tem que produzir mais ou menos açúcar, se ela tem que produzir proteína ou não, se ela tem que captar mais gordura ou não, tá certo? Controla esse metabolismo basal, metabolismo celular, tá bom? As dietas, tá certo? Com deficiência, né, ou excesso de iodo, podem causar distúrbios na tireoide, justamente porque os seus 2 principais hormônios aí, que é a tiroxina e a triodotiroxina, né, são constituídos de iodo, tá? Tanto é que o nosso sal é iodado por conta disso, tá, pessoal? É acrescentado iodo no sal justamente para a gente não ter um distúrbio, uma deficiência de iodo na nossa dieta, tá? Bom, entre os distúrbios relacionados a esses hormônios, tá, eu tenho o hipotiroidismo, que eu acho que vocês já ouviram falar sobre essa doença, né, esse distúrbio, tá? Então, ele caracteriza-se pela queda na produção dos hormônios T4 e T3, tá? Então, eu passo a produzir menos esses hormônios, tá? Em adultos, na maioria das vezes, tem uma causa autoimune, então as minhas próprias células começam a destruir, tá certo? As células da tireoide. Em bebês, tá bom? Quando tem esses casos em bebês, né? Quando o bebê nasce com hipotiroidismo, eu chamo isso de hipotiroidismo congênito, tá? No caso dos adultos aí, né? Os principais sintomas, já que os hormônios T3 e T4 são relacionados a esse metabolismo basal, metabolismo celular, então se faltar esses hormônios, eu vou ter baixo batimento cardíaco, né? Eu vou ter a desaceleração dos batimentos cardíacos, tá? Depressão,
tá? Então, muitas vezes as causas da depressão pode ser fisiológica, intestino preso, tá bom? Porque, né, vai ficar mais preguiçoso, né? Já que o meu metabolismo tá mais lento, tá? Um cansaço excessivo, vou ter queda de cabelo, ganho de peso, né? O metabolismo tá mais lento, bem? Com a queda desses hormônios, o metabolismo fica mais lento, tá? Quanto ao hipotireoidismo congênito, né, quando a criança nasce com hipotireoidismo, tá? Também chamada, né, de cretinismo, tá? A causa aí pode ter relação, né, com a falta de iodo na dieta da mãe durante a gravidez, tá bom? Seguido também, às vezes, de uma hipofunção, ou seja, de uma não função, né, da tireoide do bebê, tá? O cretinismo é uma doença mental, tá bom, pessoal? Que também vai gerar alguns problemas no desenvolvimento físico dessa criança, né? Para detectar se a criança nasce com hipotireoidismo congênito, né? É realizado nos recém-nascidos chamado teste do pezinho, tá bom? Para a gente detectar se ele tem ou não essa hipofunção da tireoide. Bom, outro distúrbio da tireoide é o hipertiroidismo, tá? Então, no hipertiroidismo é ao contrário do hipo, né? Aqui no hipertiroidismo, né, é caracterizado pela disparada na produção dos hormônios da tireoide. Então, tem uma grande produção desses hormônios da tireoide, do T4 e do T3. Tá? Como são hormônios que controlam o metabolismo, eu vou ter um metabolismo mais acelerado, então vai acelerar todo o organismo. Então, vai promover quadros de ansiedade, aumento de ritmo cardíaco, a pessoa vai ficar mais agitada, vai perder peso, vai causar mais nervosismo, tá? Uma outra manifestação muito comum do hipertiroidismo é a exoftalmia, tá? Quando eu tenho uma alteração nos músculos, tá? Da parte de trás do meu olho. Aí a pessoa fica com esses olhos saltados, conforme está mostrando aqui na imagem. Tanto o hiper quanto o hipotiroidismo, eles podem causar um inchaço da tireoide, tá? Causando um problema chamado de bócio, tá bom? Bom, na tireoide ainda tem um outro hormônio, né, que é a calcitonina. Esse hormônio é responsável pela absorção de cálcio nos ossos, tá bom? Então, ele é responsável por depositar cálcio no meu osso, tá? Ele age como antagonista, então ele funciona, né, em feedback negativo com outro hormônio, o paratormônio, tá? O paratormônio é um hormônio produzido pelas glândulas paratireoides, tá? Que são duas glândulas que ficam do ladinho da tireoide, tá? Então, quando a calcitonina está baixa, tudo bem? O paratormônio está alto e vice-versa, tá? Então, diferente da calcitonina, né, que deposita cálcio nos ossos, o paratormônio vai liberar esse cálcio que está nos ossos e devolver ele para a corrente sanguínea, tá bom? Bom, mas por que é importante eu ter cálcio na minha corrente sanguínea? Por que é importante ter cálcio, tá? Então, o cálcio, ele ajuda na minha coagulação sanguínea, ele ajuda no meu funcionamento dos meus neurônios, na contração muscular. Então, cálcio é importante, tá bom? Bem importante. O paratormônio também vai regular a concentração de fósforo no sangue, tá? E os ossos também têm fósforo, tá bom? Então, esse fósforo é retirado dos ossos também. Bom, a outra glândula que a gente tem é as glândulas suprarrenais ou adrenais. A gente viu essa glândula quando a gente está falando de sistema excretor, tá? Mas eu comentei só de um hormônio relacionado ao sistema excretor em si para vocês naquela aula, tá? Mas essas glândulas produzem outros hormônios aí, tá bom? Além da aldosterona, tá? Que foi o hormônio que a gente viu, tá? A suprarrenal aí, tá certo? Ela é dividida em duas partes. A medula, tá? Que é essa parte mais interna, e o córtex, que é a parte mais externa da glândula, tá? Na medula é produzido alguns hormônios relacionados ao estresse, ao comportamento de luta ou fuga, sabe? Tipo, fugir do leão, enfim. Eu produzo aí a epinefrina, conhecida como adrenalina, tá? Tem aí, né, função no comportamento de luta e fuga, então é um hormônio que vai acelerar meu batimento cardíaco, vai aumentar a minha pupila, é aquele hormônio que vai gerar o meu frio na barriga, né? Aliás, o frio na barriga é quando eu tenho a adrenalina sendo jogada na minha corrente sanguínea, tá certo? Para que tudo isso, né? Para mim ficar atento, tá certo? Para isso que serve isso, né? Para mim ficar ligado, tá? E eu tenho um outro hormônio, que é a norepinefrina ou a noradrenalina, que é mais utilizada como um neurotransmissor do que um hormônio em si, tá? Outro hormônio aí que eu tenho, né, que é produzido no córtex agora, tá? O córtex produz um conjunto de hormônios chamado de glicocorticoides, por exemplo, aí o cortisol.
Esses glicocorticoides vão estimular a quebra de gorduras, de proteínas e de produção de para a produção de açúcar, na verdade, tá? Então, o cortisol geralmente ele é secretado quando a gente está numa situação de estresse, né? Juntamente com a adrenalina, tá? Quando tem alguma situação de estresse aí, tá? Então, sei lá, prova, sabe? O cara me fechou no sinal, enfim, do trânsito, né? Eu libero esses hormônios cortisol e adrenalina. Só que ficar produzindo muito cortisol e ficar produzindo muita adrenalina o tempo todo, né? Faz mal, tá bom? Me causa úlcera, pode me dar espinha, né? Afeta o sistema imunológico, outras consequências aí. Né? Então, a questão é você controlar, tentar controlar esses hormônios aí relacionados ao estresse, tá? O cortisol e a adrenalina. Tentar ficar calmo. O córtex, tá bom? Ele também secreta outros hormônios aí, os tais mineralocorticoides, né? Por exemplo, aí a aldosterona, que a gente já comentou dela no sistema excretor, né? Que auxilia no controle dos sais minerais da água. E também o córtex, tá, da suprarrenal produz hormônios androgênicos, tá? Que são hormônios sexuais, por incrível que pareça, né? Produzida na suprarrenal em pequeníssima quantidade, tá bom? Esses hormônios androgênicos, que é o estrógeno e a testosterona, tá? Esses hormônios estrógeno e testosterona são produzidos, né, basicamente em maior quantidade, né? Quase 99%, né, digamos assim, da quantidade, nas gônadas, tá certo? Então, as gônadas femininas, que são os ovários, e as gônadas masculinas, que são os testículos, tá? O testículo, que é a gônada masculina, produz hormônio chamado testosterona, tá? A testosterona, ela é responsável pelo desenvolvimento das características sexuais masculinas. Por exemplo, o tom de voz mais grosso, né? O crescimento de pelos na face, no peito, nas axilas, tá? Um desenvolvimento muscular ósseo, né? E ósseo muscular, né? Também está relacionado com a maior agressividade que o sexo masculino possui, né? E várias outras características, tá? Importante ressaltar aqui o caso dos esteroides anabolizantes, né, que é usado aí para reposição hormonal, mas procurado por muitos atletas, tá? Em excesso, né, sem uso de recomendações médicas, tá? Os anabolizantes, que são na verdade os hormônios masculinos sintéticos, né, causa aí tremores, né, pode causar acne, posso gerar problemas no rins, no fígado, que pode me gerar até câncer, tá? Problemas no coração. No homem pode causar infertilidade, nas mulheres eu posso ter a diminuição dos seios, o aumento do tom de voz, né, o aumento, né, a alteração no ciclo menstrual dessa mulher e várias outras consequências aí. Quanto às gônadas femininas, que são os ovários, tá? Eles produzem dois tipos de hormônios, o estrógeno e a progesterona. E a principal função desses dois hormônios, tá? No caso aí do estrógeno, principalmente, tá? É o desenvolvimento das características sexuais femininas, né? Que são a voz mais aguda, o crescimento das glândulas mamárias, também de crescimento de pelos na região pubiana, na axila, tá? Quanto à progesterona, ela está mais envolvida aí no controle do ciclo menstrual mesmo, tá? Bom, algumas curiosidades aí, né? Os hormônios androgênicos aí, né, eles são importantes para a determinação do sexo biológico do indivíduo, tá? Então, até a sexta semana de gravidez, mais ou menos, escrevi gravidez errado, me perdoem, tá? Gravidez com Z, pelo amor de Deus, né? Então, após a sexta semana de gravidez, todos nós, né, somos considerados mulheres, tá? Entre aspas, né? Por quê, né? Após essa semana, né, caso o feto tenha geneticamente determinado em seus genes, né, inicia-se a produção de testosterona. E aí, então, os órgãos começam a se transformar em órgãos masculinos, tá? Às vezes, pessoal, esse controle hormonal no desenvolvimento embrionário, ele dá uma falhada, né? Isso é raro, tá? Mas pode falhar. E aí pode originar indivíduos intersexuais, tá bom? Que é quando desenvolve aí, né, desenvolve partes das características do feminino e em parte a característica do masculino, tá? Ressalte aí, né, que apenas o masculino, né, ou o feminino será capaz de produzir gametas. Ou em casos, né, aí, né, mais graves, o indivíduo pode ser até infértil quando acontece esse caso de indivíduos intersexuais, tá certo? Então, por hoje é só, tudo bem? A gente comenta dúvidas aí, né, na nossa aula ao vivo, tá certo? E até, pessoal!